Então, estamos no ar, está gravando. A disciplina é Teoria do Processo Penal. Pode se manifestar a todo momento pelo chat, pode se manifestar... Sim, essa aula ficará disponível. Sim, essa aula ela será sempre postada no canal do YouTube, do grupo de pesquisa que coordenamos na plataforma do CNPq, do DGP, Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa Científica do Brasil, CNPq. O grupo se chama NUPOD-JUS, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito, e todas as aulas, ou as aulas de todas as disciplinas que lecionamos, elas são hospedadas lá no canal do YouTube e poderá reassistir a aula, enfim, conforme a sua disponibilidade, conforme a sua própria realidade. As aulas estarão sempre sendo hospedadas lá no canal do NUPOD-JUS no YouTube. Muito bem. Trataremos aqui, portanto, é o primeiro momento que vocês se deparam com a ideia do direito imaterial, ou seja, a denominada teoria do processo, e aqui em matéria penal, em matéria criminal. Então, trataremos dessa construção, que para nós, portanto, ela é mais do que uma construção jurídica. A ideia de um processo penal, ou a ideia da persecução penal, como um instituto de duas faces, ou seja, a face pré-processual e a face propriamente dita processual do processo penal, portanto, a face investigativa, né? a fase que envolve, portanto, procedimentos de investigação criminal, né? Procedimentos de investigação criminal, digamos assim, abstrata como própria investigação criminal, ou através de um instituto pré-processual como o inquérito policial, conduzido por uma autoridade policial, que é o delegado de polícia, ou mesmo por um promotor de justiça, conforme o caso concreto, e no caso do Ministério Público, como nós veremos aqui, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, autorizando o Ministério Público ou reconhecendo o Ministério Público como um ente legítimo para a implementação ou a construção de procedimentos investigativos de ordem criminal na realidade jurídica brasileira. Então, no que se refere à persecução penal, esse é o primeiro momento que vocês se deparam com a teoria do direito imaterial em esfera criminal ou penal. Então, trataremos aqui sobre a ideia da teoria do processo penal. Não é uma teoria geral do processo penal, mas uma teoria do processo penal. Então, eu vou explicar a metodologia, a questão da avaliação e os conteúdos que nós estaremos aqui vendo durante os nossos encontros. Peço para, se já houver uma líder ou um líder da turma, que entre em contato comigo pelo WhatsApp para me fornecer o e-mail para eu encaminhar o plano de aula, para que seja socializado com todos e todas, e enviar o material bibliográfico correspondente, pelo menos um material inicial, e que aqui nas aulas eu vou me referir a uma série de fontes bibliográficas que poderão encontrar aí na internet e poderão baixar diretamente da internet, mas que eu encaminharei um material para leitura com o qual poderemos aqui realizar alguns debates nessa disciplina. Então, é Isabelle, né, Isabelle? Então, vamos lá, Isabelle. Bom, Isabelle, pode me mandar um WhatsApp com um endereço de e-mail, um endereço eletrônico, que eu possa encaminhar o plano de curso da disciplina e um material com indicação de leitura cronológica, aula a aula, dos textos correspondentes, digamos assim. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, a disciplina é Teoria do Processo Penal. Do ponto de vista de funcionalidade da disciplina, como ela irá, portanto, funcionar, nós teremos duas avaliações. Eu sempre realizo avaliação oral. Quando o ensino estava na sua forma presencial, às vezes flexibilizava o procedimento, no sentido de fazer uma avaliação escrita, uma avaliação oral, mas nessa modalidade optei, conforme a própria estrutura normativa e, portanto, de regulação por parte da universidade, de adotar as
avaliações orais. Não apenas por uma questão normativa, mas a questão normativa ela é originária e, portanto, ela dá legalidade a qualquer procedimento. Mas por uma observação de que o estudante de direito ele tem que cumprir pelo menos duas funções. Ele tem que saber falar e escrever. Um estudante de direito que termina o curso e depois vai ser um profissional, seja um profissional da advocacia, né, como um defensor, como um construtor de defesa técnica, seja um profissional do Ministério Público, como promotor de justiça, ou da magistratura como juiz, ou da polícia investigativa, como delegado de polícia civil, ou delegado de polícia federal, né, ou mesmo das forças de ordem, um policial. Esse estudante que se tornou um profissional, ele precisa saber construir um discurso. Né? Ele precisa, portanto, colocar ordem em um discurso quando ele abre a boca e se pronuncia, porque ele se tornou um profissional do direito. Então, é preciso saber falar, ou seja, é preciso saber se expressar numa audiência em que você vai estar ou como membro do órgão acusador ou como defensor da parte. É preciso, portanto, saber construir uma linguagem que tem que ser fundamentalmente jurídica, né? E é preciso, portanto, saber escrever. Então, no que se refere aqui a essa disciplina, adotarei a avaliação oral, tanto na primeira avaliação quanto na segunda, à luz dos conteúdos lecionados durante os encontros que teremos aqui. Eu utilizo um método que chamamos PAAC, Processo Avaliativo Acumulativo Contínuo, em que atribuirei aqui pontos, né, conforme a participação de cada um e de cada uma. Então, eu farei perguntas aqui, reiterarei perguntas, levantarei hipóteses, você vai abrir o microfone, abrir a câmera, se manifestar sobre a hipótese levantada ou sobre o tema colocado, e aí, conforme a sua manifestação, eu posso atribuir 2 pontos, 5 pontos, 10 pontos, ou seja, você pode chegar no dia da prova já aprovado nessa disciplina com 20 pontos, que é correspondente, ou que são correspondentes, portanto, às 2 avaliações previstas para a disciplina. Então, obviamente que recompensaremos aqui sempre a participação, sempre o esforço de cada um e de cada uma, conforme a interação construída aqui, para que não fiquemos aqui numa aula tipo centro espírita, né? Eu perguntando, fulano, você está aqui? Está aqui, fulano? Se manifeste, fulano. Né? Mantenha contato, etc., etc. Né? Não fiquemos aqui numa sessão espírita de uma disciplina do curso de Direito. Né? E porque possamos, e com muita tranquilidade. Não tenha temor, de maneira alguma, abra o microfone, abra a câmera, se manifeste, me provoque o máximo possível, coloque todas as suas indagações, todas as suas dúvidas, todas as suas inquietações, todas as suas perguntas. Não perca a oportunidade, de fazer a pergunta e de manter um debate comigo, né, e que possamos, ao mesmo tempo, aprendermos e ensinarmos conjuntamente numa forma de integração nessa disciplina, como dizia Paulo Freire. Né? E eu recompensarei, não tenha dúvida, cada um e cada uma com os esforços que implementar. Não parta da ideia de que sua pergunta ela é insignificante ou de que sua pergunta não tem sentido. Parta sempre da ideia de que sua pergunta, de que sua dúvida, de que sua inquietação ela é relevante e ela deve ser feita. E cabe a mim responder às suas inquietações, suas dúvidas, suas perguntas. E cabe a nós dois elaborarmos aqui e efetivarmos aqui um debate que possamos contribuir com todos nós nessa disciplina. Então, é este o sentido. Né? Estou aqui para procurar construir um espaço virtual em que possamos ter uma integração e que todos nós possamos sair daqui, né, com cada vez mais interrogações a serem pesquisadas e a serem afirmadas ou negadas nas nossas pesquisas. Isso é o que importa. Né? Não fique aí no seu lugar com a ideia da certeza. A certeza não vai lhe levar a lugar algum. A certeza só vai deixar você onde você está. Agora, a incerteza, a inquietação, as dúvidas colocarão você em movimento. Você estará, sem dúvida alguma, tendo dúvida em movimento.
Agora, se você não tem dúvida alguma, você vai estar imóvel, você vai estar paralisado. A certeza não lhe leva a lugar algum. Ela já lhe colocou em um lugar, e é onde ela vai lhe deixar. As dúvidas, as inquietações, sim, lhe levarão a outros mundos, e levarão a mim. As suas dúvidas, as suas inquietações, provocarão o meu mundo. E aí, no meu mundo, eu, ora, farei afirmações, ora, farei negações, né, conforme as dúvidas que vocês têm e que irão me trazer. É nesse sentido. Né? Muito bem. Então, essa será a funcionalidade. Eu estarei aqui sempre avaliando vocês pela participação. Poderão chegar lá ao final, como eu disse, com 20 pontos. Mas nesse processo, processo avaliativo acumulativo contínuo, também tem um prêmio. Né? Quando chegar ao final, né, eu posso premiar vocês com algo a mais. Lembre-se, toda vez que se manifestarem, estarão se manifestando por uma ordem do discurso. Como escreveu lá na Teoria do Direito Material, esse rapaz aqui, inventou uma ordem do discurso, assim como Michel Foucault também inventou outra ordem do discurso. Esse rapaz aqui diz que todo discurso jurídico ele tem que ter uma lógica, uma sistematicidade e uma persuasão. Então, quando você inicia uma fala jurídica, quando você inicia uma argumentação de ordem jurídica, de natureza jurídica, essa argumentação ela tem que traduzir uma lógica, que significa dizer que as minhas falas, que a construção do meu discurso, que a minha oralidade ou a minha escrita, que, portanto, a minha produção cognitivo-linguística, ela tem que traduzir uma racionalidade sobre o que eu estou falando. Né? Então, tem que ter uma estética de racional e de racionalidade. Né? Ou, como os latinos chamavam de ratio, R-A-T-I-O, ratio, razão. Né? Precisa traduzir uma razão. Né? Como escreveu Beccaria lá no seu livro De Delito e de Pena. Quando foi escolher a pena privativa de liberdade como a principal pena do sistema de justiça criminal da sociedade moderna, ele disse: o primeiro critério que a pena privativa de liberdade traduz é ratio, razão, que a pena capital não traduz, ou seja, alguém que cometer uma ação típica, antijurídica, culpável contra outrem, né, e aí, por exemplo, foi de causa morte essa ação, um homicídio, não há ratio, não há lógica da pessoa que tirou a vida de outrem, o Estado vir e tirar a vida dela. Qual é a lógica disso? Qual é a razão disso? Isso não traduz uma razão nesse sentido. Então, o discurso tem que ser lógico, tem que ter uma racionalidade. Né? E, ao mesmo tempo, um discurso lógico e racional, segundo Hans Kelsen, seja lá em 1911, na sua obra Caption Problem Hash Teoria, Problemas Capitais da Teoria do Direito, seja na obra de 34, referida aqui por Walter, né, na sua Heine Hash Teoria, Teoria Pura do Direito, essa lógica ela é acompanhada por uma sistematicidade. Ou seja, se eu estou falando de processo penal, ao entorno da expressão processo penal, tem uma série de expressões que dão sistematicidade a essa expressão, como, por exemplo, investigação criminal, inquérito policial, a ideia de crime, o sistema de penas, a ideia da prolação da sentença penal condenatória, etc., etc. Isso é sistematicidade. Né? E, portanto, se meu discurso ele é lógico e sistemático, ele será persuasivo. Se ele tem problemas de lógica e de sistematicidade, ele jamais será persuasivo. O terceiro elemento é autorrealizável, segundo o professor Hans Kelsen. É nesse sentido que falamos. Bom, essa será a funcionalidade em termos de avaliação, em termos de desenvolvimento. E nós temos um programa, né? Assim que a senhorita Isabel me encaminhar, hoje à noite mesmo eu encaminharei o plano de curso, né? E encaminharei para todos e todas, né, o material bibliográfico referente a alguns temas que nós veremos aqui, outros
eu indicarei e poderão baixar direto pelo Google e poderão fazer a leitura. No final dessa disciplina, eu vou trazer aqui virtualmente, né, pelo ensino remoto, um amigo que é juiz, que é processual penal, que é processualista penal. Eu trarei aqui para uma aula sobre um dos temas que nós veremos aqui, que é a teoria da prova, teoria geral da prova no processo penal. Já conversei com ele, ele estará aqui no final dessa disciplina para uma aula especificamente sobre teoria geral da prova no processo penal brasileiro, acompanhado com um outro amigo que tem um livro sobre acordo de não persecução penal e que, portanto, uma das aulas finais será com esses dois autores para tratarmos sobre esses dois temas. Francisco Pereira, aqui tem e-mail essa turma, grupo do WhatsApp, sou aluno desblocado. Tem que falar com a Isabela, Francisco. A Isabela aqui. A Isabela, qual o seu contato? Beleza, muito bem. Pessoal, dúvidas, inquietações, perguntas? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma pergunta? Muito bem. Bom, nós iniciaremos com essa expressão processo, né? Porque a expressão processo penal é uma expressão conjunta, né? Derivada da ideia processo, né? Então, teoria do processo penal é uma expressão derivativa da expressão teoria do processo, né? Então, constrói-se pensamentos teóricos sobre o processo. Esse processo pode ser administrativo, ele pode ser civil, ele pode ser do trabalho, ele pode ser penal. Ou seja, então, teoria do processo penal é uma expressão derivativa de uma expressão denominada teoria do processo. Então, nós iniciaremos com a ideia do que é processo, né? E veremos aqui, portanto, nessa teoria do processo, a sua estrutura correspondente à realidade do direito imaterial ou do direito processual brasileiro. Então, veremos aqui os aspectos fundamentais do processo, ou seja, quais são as estruturas imateriais fundamentais de um processo penal, tanto do ponto de vista da previsão normativa do Decreto 3689 de 1941, né, seja com o próprio desenvolvimento a partir da investigação criminal como primeira fase da persecução penal, traduzida entre investigação criminal na sua forma livre e abstrata ou através de um inquérito policial e depois com o próprio procedimento de instauração do processo criminal ou do processo penal com o oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia e a instauração do processo, né? Então, veremos quais são os aspectos fundamentais dessa ideia processual, tanto do ponto de vista da realidade normativa dogmático brasileira de 1941 e com todas as transformações ou com as transformações que interpretamos que sejam relevantes aqui para discutirmos. Então, esse é um ponto. Só que antes a esse ponto, como nós tivemos uma reforma que se diz relevante na ideia jurídica e material brasileira de ordem penal, em 2019, pela Lei 13.964, conhecida como pacote anticrime, projeto de lei de autoria cognitiva do ex-juiz federal, ex-ministro da Justiça, hoje advogado, Sua Excelência Sérgio Moro, que propõe a reconstrução de partes do diploma penal do Decreto 2848 de 1940 e de parte do próprio Código de Processo Penal, o Decreto 3689 de 1941. Mas, para além disso, né, ocorre algo com a edição da Lei 13.964, que não ocorreu em nenhum outro país do planeta, né? Porque, afinal de contas, essa lei ela não apenas estabelece reformas no Código Penal e no Código de Processo Penal, mas ela estabelece reformas na Lei de Execução Penal, na Lei 7.210, né? Ela estabelece reformas
no campo da criminalidade denominada de tipos penais de lavagem de dinheiro, como na Lei 9.613 de 98, e na lei que reforma essa própria lei, na Lei 12.684 de 2012, ela estabelece reformas na parte geral e tipológica do direito penal e também em algumas partes da parte geral do próprio diploma penal. Enfim, ela toca numa série de leis, como na Lei de Licitações, não nessa nova, mas na antiga, na 8666 de 93. Trata-se de reforma também na Lei 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas no direito penal material brasileiro, na legislação extravagante do direito penal brasileiro. Enfim, ela reformula 22 estruturas normativas do direito brasileiro entre normatividade material e normatividade imaterial, o que não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Então, nós iniciaremos ali com a reforma já no artigo 1º do Código de Processo Penal, né? A Lei 13.964 de 2019, ela traz uma previsão que é, sem dúvida alguma, novidade no direito brasileiro, denominada de a Lei 13.964, a partir do artigo 3º, né, constrói uma série de artigos 3º, que vão do artigo 3º a F, e introduz no direito brasileiro a presença do juiz das garantias. Só que esse capítulo da lei não tem validade jurídica, porque ele está suspenso por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, em função de que duas associações de juízes foram ao Supremo Tribunal Federal requerer a inconstitucionalidade do juiz das garantias. Pergunta: o que é juiz das garantias? Antes de irmos para o programa do curso, efetivamente, que eu vou descrever aqui quais serão os temas que trataremos. O que é juiz das garantias? É um juiz especializado exatamente no processo de investigação, numa fase pré-processual. Uhum. Mais alguém? Alguma senhorita, algum senhorito, além de Pedro, Matias, que possa construir um discurso em algumas dezenas de segundos sobre que seja o juiz das garantias? Jéssica Cavalcante Silva, algo antes nunca visto no ordenamento. Sem dúvida. Deixa eu levantar, então, outra pergunta, né? Não mais o que é o juiz das garantias, mas sim, como é que é possível uma associação, e não uma, duas associações de juízes ir ao judiciário requerer a inconstitucionalidade de um modelo de juiz? Como é que os juízes, né, da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, e da AJUF, a Associação dos Juízes Federais, como é que juízes dessas associações vão ao Supremo Tribunal Federal requerer a inconstitucionalidade de um modelo de juiz? Existe modelo de juiz inconstitucional? Sim, Arthur. O juiz é esse. E aí eu lhe faço a pergunta, Arthur. Já leu a previsão na Lei 13.964, do artigo 3º a F? Já. Então, pode constatar que o modelo de juiz
das garantias que está na Lei 13.964, ele não atua somente antes de instauração do processo penal, o que é um modelo sui generis de juiz das garantias. Ou seja, Arthur coloca aqui, é o juiz, sim, exato, é o juiz que vai cuidar de resguardar os direitos fundamentais do réu antes de ser oferecida a denúncia. Sim, mas é um juiz que, segundo aquela previsão que está lá em um dos artigos do 3º AAF, é um juiz que também analisará habeas corpus, que não existe nenhum outro modelo de juiz das garantias em nenhuma outra parte do mundo. Mas não foi por essa questão que a Associação de Juízes foi ao Supremo Tribunal Federal requerer a inconstitucionalidade dos juízes, mas segundo a ideia de operacionalidade dos juízos de juiz das garantias, que o Poder Judiciário não teria condições de operacionalizar essa previsão normativa. Sim, claro que cabe, mas não estou me referindo na fase que não é pré-processual. Estou me referindo que o juiz das garantias, ao modelo brasileiro, ele vai ter competência para além da fase pré-processual. É nesse sentido. O que não deveria, segundo a norma, mas enfim. Bom, o Supremo Tribunal Federal, através do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, havia prolatado uma decisão em caráter liminar, atendendo ao pedido das associações de juízes, suspendendo o artigo 3º AAF, suspendendo a sua validez jurídica de AAF, dessas previsões normativas, durante 6 meses. Depois, a presidência do Supremo Tribunal Federal é ocupada pelo ministro Fux, que prolata uma outra decisão também em caráter liminar, dizendo que a suspensão é por tempo indeterminado e não por 6 meses. E, portanto, a lei está aí, que estabelece reformas no Código de Processo Penal, e o capítulo do juiz das garantias não tem validez jurídica no direito processual penal brasileiro. Ou seja, fica no aguardo da questão ser levada ao plenário do Supremo Tribunal Federal para, portanto, o plenário, através dos 11 ministros, decida sobre a constitucionalidade do Instituto Juiz das Garantias, que é um modelo de juiz que existe em vários países, aqui na América Latina mesmo, na Argentina, no Chile, no México, na Colômbia e na Europa, em vários países, que no Brasil só chega agora, portanto. Bom, nós veremos aqui, nessa disciplina, para além de temas como os aspectos fundamentais do processo penal, qual a opinião do senhor em relação ao juiz das garantias? Deve existir aqui ou não? Claro que deve existir aqui. Se há um sistema processual penal que necessita de um juiz das garantias, é o brasileiro. Nós tivemos nós tivemos a edição de um instituto de caráter pré-processual, que era de enorme necessidade no direito brasileiro, que será assumido agora, vindo a decisão do Supremo Tribunal Federal e validando, portanto, a ideia do juiz das garantias. O juiz das garantias ocupará essa função, que é a ideia da audiência de custódia. A audiência de custódia prevista lá no Tratado de São José da Costa Rica, no artigo 7.5, e no Tratado dos Direitos Civis e Políticos Interamericano, no artigo 9.5, mas não tem uma lei federal. Mas ambos os tratados são internalizados pela Constituição brasileira, pelo o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição brasileira, e, portanto, segundo a jurisprudência da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, aqueles tratados são normas supralegais, ou seja, estão acima de uma norma federal e abaixo da Constituição. Então, portanto, sobre a constitucionalidade do Instituto da Audiência de Custódia não se discute, a não ser alguns cretinos no Ministério Público que querem argumentar a inconstitucionalidade por não ter uma lei federal. Não precisa da lei federal, por quê? Porque simplesmente o tratado ele é uma norma supralegal, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal. E quem diz o que é constitucional e o que não é constitucional no direito brasileiro é o Supremo Tribunal Federal e não o Ministério Público. Ainda bem. Então, nesse sentido. Mas o Ministério Público argumenta com essa linguagem, porque lá atrás o professor Luiz Flávio Gomes, penalista, levantou a ideia de que
em matéria penal, há um princípio da reserva legal, que só o legislador nacional pode construir normas de caráter penal e de caráter processual penal, e que, portanto, os tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos não teria validez jurídica em matéria penal se não houver a correspondência da produção legislativa interna, portanto, através de uma lei federal, no caso especificamente aqui, da audiência de custódia. Mas esse pensamento não nos parece assertivo no que se refere à matéria de proteção e defesa dos direitos humanos. Lucas, professor, sobre o HC, a lei diz que pode julgá-lo quando foi impetrado antes do oferecimento da denúncia. Então, não seria exclusividade na fase pré-processual? Não, não seria exclusividade. Seria uma das possibilidades. Seria uma das possibilidades. Mas não só tem só essa do habeas corpus. Não tem só essa do habeas corpus. O juiz das garantias no modelo brasileiro pode decidir sobre prisões cautelares. E nem todas as prisões cautelares elas são prolatadas em fase pré-processual, ou seja, elas são concedidas em fase pré-processual. Nem todas elas, como nós veremos quando chegarmos aqui no Instituto das Cautelares, das medidas cautelares de privação da liberdade. Nesse sentido. E aqui eu estou me referindo a uma interpretação, Lucas, né? Lucas Souza, isso. Usou a expressão exclusivamente, né? Esse é o debate que está havendo na doutrina brasileira, naquilo que se chama de doutrina brasileira, que eu chamo de pensamento jurídico processual penal brasileiro, ou do pensamento jurídico material penal brasileiro. É a discussão sobre a expansividade das competências do juiz das garantias, que, na minha interpretação, elas deveriam ser restritas e não expansivas, da forma como está prevista na Lei 13.964. Walter me perguntou aqui, você, Luciano, é favorável? Eu sou totalmente favorável à previsão do juiz das garantias no direito brasileiro. E direi por quê. Agora, tem que haver uma racionalidade. Da forma como a lei veio, da previsão do artigo 3º a F, eu não tenho o primeiro critério lá daquele discurso que eu me referi, que é a raça. Né? O juiz das garantias não precisa ter tantas competências como aquelas trazidas pela Lei 13.964. O juiz das garantias, ele está, como bem se referiu aqui acima, não vou subir no chat, está exatamente não para garantir, porque essa é outra questão no direito processual e que é um atraso cognitivo da doutrina brasileira processual. Essa ideia de garantir não sei o quê. O processo penal garante não sei o quê. Os princípios processuais penais garantem aquilo. A teoria dos procedimentos constitucionais garante não sei o quê. Não garante absolutamente nada. As teorias não são estruturas fenomenológicas de garantias. Elas são estruturas cognitivas de orientação. O processo penal não garante absolutamente nada. O processo penal existe para orientar, não para garantir. Os princípios não garantem absolutamente nada. Os princípios existem para orientar, não garantir. Eles não têm força de garantia. Se os princípios tivessem força de garantia, nós não teríamos prisões ilegais assim no Brasil. Vai olhar o número de prisões cautelares que tem no Brasil e o número dentro dessas prisões cautelares que tem no Brasil que são ilegais, que não têm uma justa causa. Então, os princípios garantem o quê? Então, a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos garante o quê? Então, o garantismo garante o quê? Vou dar um exemplo aqui, poderia citar vários, dessa semana aqui mesmo, né? Reportagem da Folha de São Paulo. Mas eu vou me referir a um caso que ele é o absurdo do absurdo dos absurdos. O caso do senhor José de Mello, no Ceará. Recentemente, né, descoberto por um advogado de defesa. Esse senhor está em um bar, numa cidade, no Ceará, jogando bilhar. Aparece uma viatura policial. Pergunta se ele é fulano de tal, ele diz, sou, o senhor está preso. E ele diz, acusado do quê? Preso do quê? E o policial diz, o senhor está preso por tentativa de homicídio de fulano de tal. Ele então diz, e quem é fulano de tal? Eu nem conheço. E o policial diz, o senhor está preso, estamos cumprindo a prisão. E leva.
Esse senhor não tem contra ele concluído um inquérito policial, não tem contra ele um oferecimento de denúncia, não tem contra ele a instauração de um processo crime, e esse senhor ficou 16 anos em 2 penitenciárias no estado do Ceará, na cidade do Crato e na cidade de Juazeiro, no Ceará. 16 anos cumprindo uma pena sem ter um inquérito policial conclusivo, oferecimento de denúncia, recebimento da denúncia, instauração do processo, prolação da sentença penal condenatória com trânsito em julgado, como determina o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Não tem nada. E como é que esse cidadão ficou 16 anos cumprindo uma pena entre os presídios do Crato e do Juazeiro, da cidade de Juazeiro, no Ceará? Então, o que é que essa estrutura jurídica garante? Ela garante o quê? O que é que ela garante? Ela não garante absolutamente nada. Ela simplesmente é uma estrutura de orientação. Ou seja, existe o que nós vamos ver aqui, os sistemas processuais penais. O sistema inquisitivo, garantia no sistema inquisitivo? Garantia do quê no sistema inquisitivo? No sistema inquisitivo não tem nem orientação, quanto mais garantia. No sistema acusatório, então, veremos quais são as orientações que um sistema acusatório de processo penal constrói para a análise de um fato acontecido. Fato esse de ordem criminal, tipificado numa norma como crime ou delito. E os sistemas mistos, né, ou inquisitivo-garantistas, como alguns chamam na doutrina brasileira. Ora, os sistemas garantem alguma coisa? Não, os sistemas orientam. Ora, outro tópico que nós veremos aqui, a Constituição do Estado e os princípios de ordem penal e processual penal. Esses princípios garantem o quê? Esses princípios garantem exatamente o quê? E aqui, com todo respeito, máximo respeito, devido respeito, sem nenhuma conotação política, porque isso não me interessa. Esse cabaré da política brasileira não me interessa. Mas me digam, onde estavam os princípios processuais penais garantidores de um processo penal acusatório em que um ex-presidente da República ficou 580 dias em um cárcere cumprindo pena e o Supremo Tribunal chega à conclusão de que ele não deveria estar lá? Então, onde é que estavam as garantias? Quais as garantias? O que é que esse sistema garante? Ou esse sistema apenas orienta? A investigação criminal, outro ponto que veremos aqui, a investigação criminal pela polícia judiciária, diretamente no ato investigativo ou com a instauração de um inquérito policial, né? E o inquérito policial, à luz do que vai ser a persecução penal numa segunda fase, para o oferecimento de denúncia, instauração do processo e o fechamento da persecução penal. O processo penal e a sua ideia de teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. E aqui não há dúvida alguma, na nossa interpretação, aqui é o cerne da questão processual penal. A nossa ideia de processo, ela se rege pela ideia orientadora de uma teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Ou a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos é seguida, é efetivada plenamente, ou esse processo é eivado de nulidade. E não se pode chegar a uma decisão penal, seja ela absolutória ou condenatória, mas sim uma decisão em que o órgão julgador tem que encerrar o processo imediatamente à luz da identificação ou constatação da nulidade absoluta. Então, o cerne na nossa interpretação é, sem dúvida, a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Mas, para além disso, nós veremos a ideia da relação jurídica e dos sujeitos processuais. Quais as categorias de relação jurídica e quem são os sujeitos processuais nessa categoria.
A ideia da ação processual penal, né, no seu tripartite, ou no seu trialismo brasileiro, entre a ação penal incondicionada, a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação e a ação penal privada ou queixa-crime. Para além disso, um tópico denominado das condições da ação e do procedimento da mesma. Depois, outro tópico denominado de jurisdição e competência na investigação e no processo penal brasileiros. E aí depois teremos uma aula, né, denominada de Teoria Geral da Prova no Processo Penal Brasileiro, com Pierre Souto Maior, juiz no estado de Pernambuco, autor de curso de processo penal com Afrânio Silva Jardim, e também em alguns estudos com o processualista penal, professor da Universidade Federal de Alagoas, em Maceió, Rosmar Rodrigues Alencar. E depois trataremos da prisão em flagrante e das medidas cautelares no direito imaterial brasileiro. Então, seria esse programa, mas eu vou enviar o plano de curso para a senhorita Isabelle, que irá socializar com vocês, assim como o material bibliográfico correspondente. Perguntas, dúvidas, interrogações? Sem dúvida, pessoal. Sem interrogações? Sim, a aula será das 11 até umas 12h50, por aí. As aulas serão em torno de 1h50, 2 horas. Exatamente. Sei que lá na resolução da UEPB, diz que 1 hora lecionada, né, corresponderia a 2 horas. Aquilo, se eu sou um estudante de direito e uma instituição emite uma norma como aquela, não tenha dúvida, quieto eu não ficaria. Porque como é que eu estou no curso de direito, como estudante, e admito que um professor dê 1 hora de aula e compute 2, recebendo salário público? Eu, como estudante de direito, compactuo com isso. Tem uma previsão legal em que a instituição cria uma norma dizendo que o professor pode dar 1 hora de aula e computar 2 horas e receber o salário integral? Como é que se chama isso no Código Penal? Não tem um artigo lá chamado, que traz uma numeração 171? O que é isso? Em que lugar do mundo um professor dá 1 hora de aula e computa 2 para receber o salário no final do mês? Que lugar do mundo isso acontece? Eu, como estudante de Direito, no meu tempo, do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, se tivesse uma norma como essa, o centro acadêmico fechava a faculdade. Dizia assim, epa, que conversa é essa? Aqui não, meu camarada. Aqui nós somos estudantes de Direito, rapaz. Que o pensamento é crítico. Vamos meter uma norma como essa e a gente vai aqui ficar, tá, beleza. Professor, dê aí 30 minutos de aula, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, e tá, beleza, o senhor computa 2 lá, e o salário do senhor no final do mês vem integral. Qual é o sentido dessa norma? Com todo o respeito à instituição, com todo o respeito aos órgãos da instituição que validaram essa norma, mas, do ponto de vista jurídico, ela é absurda. Ela é absurda. Você não pode trabalhar meia hora e receber por 2. Não me parece. Mas, enfim. Vamos lá. Volto a perguntar. Dúvidas? Pessoal, aproveite, faça as perguntas, tire as dúvidas, como fizeram aqui várias. Manifeste-se. Quais são as suas dúvidas até agora? Nenhuma? Não tem uma dúvida sequer? Não vai me fazer uma provocação? Então, vamos lá. Comecemos com... O que é processo? O que é o processo? Não, só inquérito policial. Lei processual no tempo... aliás, lei processual no tempo não está, pela ementa que me mandaram,
é a terceira vez que leciono essa disciplina. O que tem aqui é investigação criminal, inquérito policial e processo penal. Uma dúvida: o que é o juízo das garantias? O juízo das garantias, como bem se referiu aqui alguns colegas acima, é a presença de um juiz na fase pré-processual, na fase de investigação criminal, que a sua função primordial é a efetividade da força normativa dos direitos fundamentais de um investigado ou de um indiciado. Então, ele existe. A função do juiz das garantias é observar os procedimentos de investigação na qualidade de juiz-estado, né, de julgador-estado, de juiz-estado, observar os órgãos do Estado que implementam a investigação e chegar à constatação, à identificação, se nesses procedimentos de investigação houve alguma lesividade a um direito fundamental do investigado ou do indiciado. Em havendo, então, ele intervém, no caso concreto, para, portanto, segundo o pensamento da doutrina, garantir os direitos fundamentais daquele investigado ou daquele indiciado. Essa seria a função primordial do juiz das garantias, né? A ideia de um juiz das garantias, ela está ali para observar os trabalhos da Polícia Judiciária, quando, no caso concreto, ou do Ministério Público, no caso concreto, ou da atuação da Polícia Ostensiva, no que se refere à nossa realidade aqui, a Polícia Militar, quando autua alguém em flagrante delito, né, na flagrância delituosa, e, portanto, é conduzido a uma delegacia de polícia e se desenvolve todo o trâmite legal. A função do juiz das garantias é observar todo esse trabalho e chegar à conclusão de que toda essa atuação do Estado ela é constitucional. Se ela tiver algum problema de constitucionalidade, ele tem competência, portanto, para o tratamento de ordem pré-processual, conforme o caso concreto e a previsão legal que está lá nos artigos 3º-A a F da Lei 13.964 de 2019. Mas e por que isso existe? No caso do Instituto da audiência de custódia, isso era extremamente transparente. Por quê? E aqui, antes de irmos para a ideia do processo, por que existe no Brasil o Instituto da Audiência de Custódia? Que é um instituto relevantíssimo para a ideia imaterial do direito. Por que existe a audiência de custódia? Porque depois dos anos 10 do século XXI, para verificar a legalidade da prisão, porque depois dos anos 10 do século XXI, teve um congresso no México para evitar a prisão ilegal. Houve um congresso no México para efetivar o seu direito de integridade. Houve um congresso no México sobre a ideia de prisão. De prisão antes da prolação de uma sentença penal condenatória. Ou seja, das categorias cautelares de prisão. Flagrância delituosa ou prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão provisória. Sobre essa realidade do Instituto da Prisão, antes da prolação de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. E, portanto, no México, o organizador desse evento, em um dos momentos do seminário, pergunta: na Argentina, qual é o prazo? Quando alguém é preso em flagrância delituosa, qual é o prazo para manter essa prisão? E alguém diz: tantos dias. Na Colômbia, tanto. Aqui no México, tanto. No Paraguai, tanto. E o Brasil tinha mandado uma representante, a professora Ludmila Grock, de São Paulo. E quando chega a vez dela, professor, lá no Brasil, qual é o prazo assim? E Ludmila faz: prazo?
Depende muito do caso concreto e de quem foi autuado. Depende muito da situação fática e do sujeito envolvido nessa situação fática. Depende demais. Mas, E aí, então, vem parar no Brasil o Instituto da Audiência de Custódia, exatamente para que o juiz analise única e exclusivamente a legalidade da prisão. Ele vai analisar a legalidade da prisão, ou seja, como se deu a prisão, as circunstâncias sob as quais se deu a prisão, como se efetuou a prisão, existe justa causa para aquela prisão? No caso da prisão em flagrante, existe, portanto, a justa causa da prisão? A autuação em flagrante corresponde a um flagrante? No caso da prisão preventiva e da prisão provisória, preenche-se os critérios de ambos os institutos para se manter, portanto, a prisão cautelar, preventiva ou provisória? Então, o juiz, ele existe para o juiz da audiência de custódia, para analisar a legalidade da prisão e se ela deve, portanto, sendo legal, mantida, e se ela não é legal, deve se relaxar a prisão. É por isso que no Brasil veio parar o Instituto da Audiência de Custódia, nesse sentido. Exclusivamente nesse sentido. Muito bem, mas vamos lá. Vamos à pergunta. O que é processo? Qual o conceito de processo? Qual é a definição de processo? Esse conceito é seu, Jéssica? Essas expressões são suas? Esse conceito é seu? Pode responder? Essa é a sua linguagem? Uma sequência de atos processuais que visa solucionar um direito requerido, que será dada pelo Estado juiz de maneira imparcial. Pedro Marcos Gomes Matias. É o método utilizado para aplicar a lei penal, obviamente, que envolve a aplicação de instrumentos jurídicos em específico. Bem, mais alguém? Mais alguém? Quantos tem nessa turma? 30 até agora aqui. 30. Uhum. Bom, os cursos, Isabelle, do latim procedere. Uhum. Proceder. Procedimento. Uhum. Muito bem. Segundo os cursos de processo penal, ou os manuais de processo penal no Brasil, o processo é um espaço imaterial onde se desenvolvem atos jurídicos de natureza processual para análise de um fato acontecido e, portanto, o Estado juiz prolatar uma decisão, seja ela absolutória ou condenatória. O Estado juiz, portanto, como órgão do Estado, realizador do momento inicial, através da prolação da sentença, e depois com a execução da mesma, iniciar o ius puniendi, que é o poder de punir do Estado, monopólio estatal, portanto, na execução da pena. O processo penal, e aqui, no que se refere aos cursos no Brasil, e não só no Brasil, mas em outros lugares, e também nos manuais, e que o processo penal, portanto, e aí essa ideia já foi reformada, inicialmente, o processo penal
é o meio pelo qual se busca a verdade real, né, dos fatos acontecidos, por uma série de encadeamento de atos procedimentais específicos conduzidos por o Estado juiz. Ou então, depois, quando essa ideia já não tinha mais sustentabilidade, ou seja, quando essa ideia já não tinha mais racionalidade, ela já não trazia razão, porque qual é a verdade que o processo penal pode buscar? A verdade dele, processo penal? A verdade do órgão acusador? A verdade da defesa técnica? Qual verdade o processo penal vai buscar? Ou qual verdade o processo penal teria como finalidade? E aí depois, quando essa ideia ela já não se sustenta mais, porque ela não tem lógica e nem tampouco sistematicidade, porque ao entorno dela as práticas comprovam que não, como essa de José de Mello, por exemplo, mas poderia citar várias. Aí evolui-se para dizer que o processo penal é o meio imaterial pelo qual o juiz Estado busca a verdade jurídica. Verdade jurídica. E qual seria essa verdade jurídica? Lúcia, na verdade que, como bem alguém aqui se referiu, ela está estabelecida nas estruturas normativas, tanto do direito material, que traz a previsão sobre crime, no Código Penal ou na legislação extravagante, quanto aquela imaterial do próprio Código de Processo Penal. Isso seriam aqui, portanto, algumas ideias acerca do sentido, do significado do processo penal. Na nossa interpretação, não é absolutamente nada disso, mas é nossa interpretação. Na nossa interpretação, o processo é a ilusão funcional, paradoxal, do direito imaterial em transformar o incomunicável em comunicável, através do seguinte teorema, 2 pontos. Fato mais verdade mais justiça igual a processo penal / decisão judicial. Ou seja, o processo penal seria, portanto, uma ilusão funcional paradoxal. E por que paradoxal? O processo penal analisa o quê? Qual é o objeto do processo penal? Hein, pessoal? Qual é o objeto do processo penal? Exato. O objeto do processo penal é o fato denominado crime ou delito esculpido numa norma, na parte especial do Código Penal, na legislação extravagante. Como, por exemplo, no artigo 155, subtrair, vírgula, para si ou para outro, e vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico, 2 pontos. E aí diz qual é essa coisa alheia móvel, ou seja, crime de furto do artigo 155. Se tiver emprego de grave ameaça ou violência, não é o 155, é o 157. Esse é o fato acontecido. Mas se é um fato acontecido, o próprio tempo verbal da linguagem já determina. O fato aconteceu. O processo penal, então, tem como objeto algo que aconteceu. Como é que ele vai buscar verdade, seja ela verdade real ou verdade jurídica, num fato que aconteceu, que, em regra, todos que estão ali na cena do processo penal não estavam na cena do fato? Então, óbvio que a questão é primeiramente paradoxal. Porque o processo penal tenta o quê? Reconstituir o fato. Ora, o fato já foi praticado. O fato se iniciou, se desenvolveu e concluiu. O processo penal busca reconstituir o fato para prolatar uma decisão sobre esse fato. É possível? Houve um crime de homicídio. Aí o processo penal vai apurar, o processo penal vai analisar, o processo penal vai reconstituir a ideia do homicídio em si próprio no processo penal. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Então, obviamente que isto é uma ilusão funcional. O processo penal não trata sobre o fato, porque é improvável tratar sobre o fato.
O processo penal trata sobre versões acerca do fato. Versões da acusação, versões da defesa, versões da instituição que promoveu a investigação criminal e que fez nascer a segunda face da persecução penal, denominada de processo penal, processo criminal. Então, obviamente que o processo penal não trata com o fato. Ele trata com aquilo que o órgão acusador diz que foi o fato, ele trata com aquilo que a defesa técnica diz que houve na conduta do seu cliente, na conduta praticada pelo seu cliente, na conduta consumada pelo seu cliente, mas não com o fato. Por isso que na nossa ideia, a ideia de verdade real ou de verdade jurídica, ela é um conceito que traduz uma ilusão funcional paradoxal. Por quê? Porque se o fato já foi acontecido e já está dizendo, é um fato, então o fato já está concluído. Se o fato já aconteceu, ele não vai reaparecer para comunicar no direito processual penal como ele aconteceu o fato. Não tem como ele comunicar. Olha, o crime de homicídio, não tem como o crime de homicídio aparecer e dizer assim para o juiz, olha, eu aconteci assim como o crime de homicídio. Então, obviamente que o processo penal, como uma ilusão funcional paradoxal de estrutura normativa, construído por teorias de procedimento, produção de prova, acusação, defesa, ampla defesa, plenitude de defesa, devido processo penal, contraditório, produção de provas lícitas, etc, etc, etc. Tudo isso nada mais é do que uma iniciativa imaterial de transformar comunicável algo que é incomunicável. Porque quando a sentença penal é prolatada, ela comunica como o fato aconteceu. Mas ela não garante que o fato aconteceu como ela está dizendo que aconteceu. Ela só diz que aconteceu daquele jeito e a condenação se dá por uma pena de X a Y. Por exemplo, se for homicídio, a sentença penal vai dizer foi um homicídio simples. Então, a pena mínima é de 6 anos e a máxima de 20 anos de reclusão. Quando a sentença é prolatada com esse conteúdo condenatório e o juiz dizendo assim, mas pelos critérios da dosimetria da pena, e a pena mínima é 6 anos, a pena máxima é 8, vou levar em consideração o artigo 59 da parte especial do Código Penal Brasileiro, ou da parte geral do Código Penal Brasileiro, bons antecedentes, tem residência fixa, não tem registro criminal, enfim, eu vou atribuir a pena mínima, 6 anos. Quer dizer que foi isso que aconteceu? Não, não quer dizer que tenha sido isso que aconteceu. Quer dizer que agora o Estado juiz tomou uma decisão em que ele torna comunicável o que era incomunicável, porque o fato por si só não fala. O fato não vem a juiz, o fato não vem a juízo para dizer assim, homicídio, acontecia assim. Não, quem vem é um órgão acusador, quem vem é um órgão de defesa, o advogado de defesa, a defesa técnica, quem vem são as testemunhas, quem vem é o sujeito ativo do delito para o interrogatório, quem aparece é o órgão de investigação científica, né, da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Ou seja, são versões sobre um fato acontecido. Não é o fato. Então, o processo penal é isso. Não há dúvida de que o processo penal é isso. Por isso que a ideia de tratar o processo penal como um instrumento ou um instituto de busca de verdade, busca pela verdade, seja ela a verdade jurídica ou anteriormente a verdade real, ela é uma ilusão funcional. Por quê? Porque quando a questão criminal, quando a questão de ordem material criminal é levada ao processo, o Estado juiz tem que tomar uma decisão, seja ela qual for, absolutória, condenatória, extinção do processo sem julgamento do mérito, improcedência do oferecimento da denúncia porque não houve prova suficiente. Enfim, há uma série de possibilidades com as quais o Estado juiz vai prolatar a decisão dele.
e vai, portanto, estabelecer uma verdade. Quando o juiz prolatar a sua decisão, ali está a verdade. E olhe que não é uma verdade absoluta, é uma verdade relativa. Porque daquela decisão caberá sempre recurso, porque ela é uma decisão de um primeiro observador do fato acontecido, de um primeiro intérprete da norma, que é o juiz. Mas daquela decisão, aquele que sofreu a decisão de condenação, portanto, recorre daquela decisão para um outro órgão do Poder Judiciário. Se é uma decisão de mérito, como uma condenação, recorre pelo recurso de apelação, vai para o Tribunal de Justiça, e aí já é um colegiado. O Tribunal de Justiça prolata uma outra decisão. Digamos que, na primeira instância, todo o trabalho, entre aspas, de reconstituição da ação delituosa, nominada como crime ou delito, tenha tido, ou sobre ela, tenha aparecido uma sentença penal condenatória, à luz do que o órgão acusador arguiu para o juiz. Ora, o advogado de defesa vai recorrer dessa decisão através do recurso de apelação para o Tribunal de Justiça. Digamos que lá na primeira instância, o órgão acusador obteve a condenação. O Tribunal de Justiça pode reformar aquela decisão observando de outra forma. Observando algo que o primeiro observador não conseguiu observar. Mas agora o segundo observador são 3. E prolata uma decisão em grau de recurso de apelação, dizendo que a decisão de primeiro grau não pode viger, não pode se manter, porque há uma questão no processo que deveria ter sido observada pelo observador originário. E, portanto, o Tribunal de Justiça está reformando a decisão. No caso de um homicídio, aí, obviamente, a competência do Tribunal do Júri, que é a única competência que ele tem, crimes tentados ou consumados contra a vida, prolata a decisão, mas o recurso vai para o Tribunal de Justiça. Quem havia vencido na primeira instância, perdeu na segunda. Quem havia perdido na primeira, que recorreu para a segunda, venceu na segunda. Quem havia vencido na primeira, que perdeu agora na segunda, recorre para onde? Para os tribunais superiores. Ou para um recurso especial, se a questão for de estrutura material, de lei federal, para o STJ, ou se a questão é simplesmente de ordem constitucional, então recorre para o Supremo Tribunal Federal. Ou vai através de um RESP, ou através de um recurso extraordinário. Ou para o STJ, ou para o STF. E aí se recomeça tudo de novo. Sempre analisando um fato acontecido. Para construir o quê? Para cada decisão judicial estabelecer uma verdade. Que essa verdade pode ser a mesma da primeira decisão originária, da decisão originária na primeira instância, até o Supremo Tribunal Federal. Ou ela pode simplesmente, ora se afirmar, ora se negar. Ora se afirmar, ora se negar. Então, como é que o processo penal é a busca pela verdade, seja ela jurídica ou real? Não. O processo é uma ilusão funcional paradoxal do direito imaterial que transforma o que é incomunicável em comunicável. A partir do fato, com a ideia de verdade, e como gostam os autores, para construir justiça, igual a processo penal / decisão judicial. Porque se fosse uma verdade, qual seria o sentido de discutir uma verdade? Se ela é a verdade, vai se discutir por quê? Porque sobre a verdade não há dúvida. Não existe dúvida sobre a verdade. Se ela é a verdade, não cabe observações de dúvida sobre a verdade. Então, obviamente, que, do ponto de vista da memória do Instituto Processual, ele nunca tratou sobre verdade, porque ele não pode dizer o que é a verdade. Quando o juiz Estado prolata a decisão, ele diz qual é a verdade a qual ele chegou, qual é a sua verdade como observador de tudo que foi levado ao processo, entre acusação e defesa, e toda a complexidade que está em torno. Mas não que seja a verdade, seja ela real ou jurídica. E nem tampouco o fato como objeto do processo.
Não tem como o fato ser objeto do processo. Quando a polícia chega, o homicídio já ocorreu. O que você tem são versões sobre o que ocorreu. Quando o delegado instaura o inquérito policial, ele está à luz do que ele ouviu, não do que ele viu, do que ele presenciou. Quando o membro do Ministério Público, depois de concluído o inquérito, oferece a denúncia, ele apresenta a denúncia, ele oferece a denúncia com base no que foi apurado no inquérito policial, se iniciou lá pelo delegado de polícia, à luz do que o delegado de polícia interpretou sobre o fato acontecido, e não o membro do Ministério Público. E se foi ele próprio que conduziu a investigação, temos que analisar que investigação é essa e a que ponto ele presenciou sobre aquilo que ele está argumentando que merece ser recebido por ser uma relação conflituosa de natureza criminal. E, portanto, o juiz tem que instaurar o processo crime e, a partir de então, abrir o processo penal para o que nós vamos chamar de teoria constitucional dos procedimentos jurídico-criminais de ordem processual. E aí entra em cena a teoria constitucional dos procedimentos, no campo da segunda fase da persecução penal. Porque a teoria constitucional dos procedimentos jurídicos, ela não só está na segunda fase da persecução penal, ou seja, no processo penal propriamente dito, ela está lá desde o primeiro momento de autuação do Estado sobre uma relação que se tornou conflituosa. Porque o que chega ao direito são as relações sociais conflituosas, não as relações sociais harmônicas. Então, chega ao direito o quê? O marido que chega em casa e enche a mulher de porrada. E aí o Estado é comunicado sobre isso. Chega ao direito, né, uma conduta praticada numa loja de departamentos ou qualquer outra loja que alguém subtraiu para si ou para outro coisa alheia, móvel com valor econômico. Chega a notícia do Estado em que uma relação social de natureza sexual ela foi mantida através de conjunção carnal ou ato libidinoso sem o consentimento de uma das partes. Isso está previsto numa norma do artigo 213 como estupro ou do artigo 217A da parte especial do Código Penal como estupro de vulnerável. É isso que chega ao Estado juiz. Ou seja, chega ao Estado juiz complexidades sociais traduzidas como conflitos de natureza criminal. E aí, quando o Estado juiz recebe isso, ele tem que tomar uma decisão sobre isso. Mas ele não quer dizer que ele saiba o que aconteceu. Em absoluto. Não quer dizer mesmo que ele saiba o que aconteceu. Quer dizer que o Estado agora, o Estado juiz, é o órgão legitimado para receber essas complexidades conflituosas de natureza criminal e dar uma resposta à sociedade através de uma decisão judicial. Não tem nada a ver com verdade. E justiça, então, você está de brincadeira. Justiça, então, você está de brincadeira. Falar de justiça em processo penal só tem algumas alternativas. Ou você é ingênuo, eu diria que só tem duas alternativas. Ou você é ingênuo, você é mais iluminista do que os iluministas para tratar de justiça no processo penal, ou você está de má fé. Ou você está de má fé. Porque se há uma palavra que não tem sentido no processo penal, ou em qualquer processo, pode ser de natureza administrativa, processual civil, do trabalho, penal. Se há uma palavra que não tem espaço, essa palavra é justiça. Nenhum espaço. Justiça. Lucas Souza. Então, as provas também seriam consideradas ilusões que apenas tentam reduzir o paradoxo e conceder funcionalidade ao processo. Exato! A ideia da ilusão funcional do processo, a ideia paradoxal da ilusão funcional do processo, ela tem desenvolvimento, ou seja, operacionalidade a partir do instituto das provas. Porque se não tiver prova, não tem oferecimento de denúncia. Se não tiver prova, não tem recebimento da denúncia.
Se não tiver prova, não tem instauração de processo crime. Então, óbvio que ela é a mecânica fundamental dessa ilusão. O Ministério Público pode oferecer uma denúncia contra alguém sem provas? Pode haver oferecimento de denúncia sem provas? Eu diria mais, antes. O delegado de polícia pode encerrar o inquérito sem provas, apontando uma tipologia praticada por alguém? Tipologia essa como crime ou delito? E ele dizer, não, fulano de tal é o autor da conduta de estelionato, lá do artigo 171. Quais são as provas? Não, não tem prova aqui não. Nós chegamos à conclusão, estamos fechando o inquérito de que ele é o autor. Pode encerrar esse inquérito sem uma prova que explique que A, B ou C é o autor, portanto, é aquele que praticou a conduta. A autoria é de fulano de tal. Que fulano de tal é autor, ou é coautor, ou é partícipe daquela conduta acontecida, nominada como fato. Pode isso acontecer? E olhe, que recentemente no Brasil tinha umas figuras no Ministério Público dizendo que poderia oferecer denúncia com base em convicção. Não nos esqueçamos. Teve membro do Ministério Público Federal, inclusive membro do Ministério Público Federal, né, querendo que se colocasse num projeto de lei que o Ministério Público poderia oferecer denúncia com base na convicção. E que são os mesmos que tratam com a ideia de verdade, de justiça, e que agora não conseguem mais falar. Nem sobre verdade, nem sobre justiça, nem tampouco sobre convicção. Porque agora, quem está do outro lado, ou seja, do lado criminógeno, era quem acusava. Porque agora, quem está sob suspeita de ter praticado atos ilegais e que são fatos acontecidos, era quem dizia que poderia oferecer a denúncia por convicção. Veja como é que são as coisas. Veja como se desenvolve o processo da normatividade material para a normatividade processual, da investigação imaterial, que é a investigação científica, até as conclusões. Veja que não há sentido observar o processo como um juízo, como um espaço de verdades, seja ela real ou jurídica, e nem tampouco de justiça. Diz um certo autor italiano que o processo penal é a guerra na sua forma civilizada. Porque você não precisa puxar uma faca ou um revólver, mas sim, você tem que ter cognição e linguagem para organizar um discurso, montar uma estratégia e buscar o seu objetivo. No caso do Ministério Público, e não que o Ministério Público tenha sempre como objetivo a condenação, há casos em que o Ministério Público pode perfeitamente requerer a absolvição do réu, se interpretar de que não é possível chegar a uma conclusão razoável sobre ele ser o autor da conduta, e que, portanto, a autoria é dele. Então, o Ministério Público não precisa buscar a condenação. Se houver ética na estratégia, se houver ética na construção do discurso, o próprio órgão acusador pode chegar à conclusão de que faz necessário requerer a absolvição daquele que era investigado, que se tornou indiciado, que passou a ser réu e que agora está prestes a ser condenado. É nesse sentido. Portanto, o processo para esse autor seria a guerra na sua forma civilizada. O processo, não tenham dúvidas, todos vocês,
no direito, o processo, seja ele administrativo, civil, do trabalho, penal, o processo, sem dúvida alguma, o processo é o espaço no qual todos nós, como profissionais do direito, temos que lutar pelo processo civilizatório. O espaço imaterial do direito, portanto, o espaço processual do direito, é o espaço condizente para as lutas civilizatórias. Porque é onde, e aqui vou me referir a dois pensamentos distintos. De um lado, um autor muito relevante na América Latina, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, criminólogo, penalista, argentino, ele vai dizer: a ideia do processo penal pode ser traduzida, tô entre aspas, a ideia do processo penal pode ser traduzida como o instrumento pelo qual busca-se a limitação do exercício do poder de punir pelo Estado. Ou seja, para Zaffaroni, o processo tem um sentido. O sentido do processo é cumprir uma função na qual ele limite o ius puniendi pelo Estado, ou seja, ele racionalize o poder de punir do Estado, estabeleça uma racionalidade no poder de punir do Estado. Quer um exemplo sobre isso? E me parece o exemplo mais transparente. No direito francês, veja, na terra da liberté, igualité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. No país da declaração dos direitos do homem e do cidadão, no país da segunda Constituição escrita do mundo ocidental, a de 1791, a Constituição francesa, a pena capital, a pena de morte, vigeu até 1984. Até 1984. Quando é eleito para presidente da República, François Mitterrand, e ele manda um projeto de lei para a Assembleia da República, extinguindo a pena de morte no direito penal francês. Portanto, a partir dali, o Estado não podia mais prolatar decisões condenatórias de natureza capital. O que é que isto significa? Uma luta pelo processo civilizatório, uma luta de afirmação do processo civilizatório. Uma luta de quê? Não é porque alguém tirou a vida de outra que tem que pagar com a própria vida. Será que não há outros meios de punibilidade? Conclusão é essa, que a nação mais rica do planeta ainda não chegou em vários de seus estados, de seus 52 estados. Eu me refiro aos Estados Unidos da América do Norte, que em vários dos seus estados ainda vige a pena de morte. Mas esse não é só um exemplo. Peguemos o exemplo brasileiro, o nosso caso aqui, de luta civilizatória nesse campo processual. De quando é a nossa lei de execução penal, a Lei 7.210 de 84? Como é que ela foi pensada? Ela é do ano de 84. Mas quando é que ela foi pensada? Quando é que alguém imaginou na lei de execução penal? Porque a lei de execução penal é o instrumento material pelo qual se efetiva a prolação da sentença penal condenatória, a aplicação de uma pena. Na sentença penal condenatória, na prolação da sentença penal condenatória, há uma aplicação da pena, uma indicação de qual vai ser a pena. Na lei de execução penal é, portanto, a efetividade dessa indicação, dessa aplicação de uma pena. Quando é que isso foi imaginado no Brasil?
Muito bem. Só para notarem o que é a luta civilizatória. O primeiro código criminal no Brasil é o Código do Império, de 1830. O segundo Código Penal no Brasil é o primeiro Código da República, 1890. O terceiro Código Penal do Brasil é o Código de 1940. O primeiro Código de Processo Penal no Brasil ainda é no século XIX, por 1890. No início do século XX, lá pelos anos 34, 37, nós tivemos uma lei que ela foi traduzida como Código de Processo Penal, mas não era um Código de Processo Penal, mas trazia diretrizes normativas de natureza processual e, portanto, em 1941, nós tivemos o Código de Processo Penal. Um código que, não nos esqueçamos, assim como o nosso Código Penal, de natureza fascista, do direito penal e do direito processual penal italianos de Mussolini. Não nos esqueçamos que quem fez o Código Penal italiano foi o professor Arturo Rocco. Coloque aí no Google e faça uma pesquisa sobre quem era Arturo Rocco, conhecido como tecnicista do direito penal italiano, fascista, filiado ao Partido Fascista, de carteirinha, assim como muitos autores alemães o foram, como, por exemplo, Edmundo Mesger, um grande autor de direito penal na Alemanha, sobre principalmente o princípio da culpabilidade, era um autor do Terceiro Reich, que era Edmundo Mesger. Quem quiser fazer a pesquisa é só fazer. Quem penso que vocês já tiveram direito penal. Edmundo Mesger era simplesmente o autor das cartas eugênicas para o Führer. Era ele que escrevia para Hitler, para dizer que se um alemão nascesse com alguma deficiência, não podia fazer parte daquela sociedade, porque o alemão é o ariano e o ariano é o superior, e, portanto, aquela pessoa tinha que ser eliminada dessa sociedade. Esse era um dos grandes penalistas do sistema do Terceiro Reich. Hans Felsen, autor do sistema finalista do direito penal, o qual o nosso Código Penal é filiado, autor nazista, filiado ao partido, frequentava as reuniões do partido, constrói, portanto, o sistema finalista do direito penal alemão em 1930, 33, e o nosso código. E olhe que de cada 10 penalistas brasileiros, 8 se auto-intitulam finalistas, por causa de Felsen. Nós ficamos de 1830 a 1984. Quem é bom de matemática aí? Quantos anos dão de 1830 a 1984? Quem passou por exatas aí? Quantos anos dão? De 1830 a 1984. $154. Muito bem. Veja o que é uma luta civilizatória. Nós ficamos, repito, de 1830 a 1984 sem uma lei de execução penal. Ou seja, sem ter uma lei que dissesse quais eram os direitos e os deveres daquele que agora era um apenado, daquele que recebera uma sentença penal condenatória.
Nós ficamos 1,5 século, mais de 1,5 século, sem ter uma lei de execução penal. Ou seja, o juiz prolatava a decisão penal, se ela fosse condenatória, sim. E agora, essa pessoa vai para onde? Quais são os direitos dessa pessoa? Quais são os deveres dessa pessoa? Tem uma lei que diga isso? Não. Tem uma lei de execução penal? Não. Até que, em 1984, na reforma da parte geral do Código Penal Brasileiro, do Decreto 2848, de 1940, que tem como presidente dessa comissão de juristas, ou presidente dessa comissão de notáveis, o professor Miguel Reale Júnior, aparece um professor de Pernambuco, radicado no Rio de Janeiro, chamado Aníbal Bruno. Quem nunca leu e quem tem interesse sobre sistema de penas, leia um livro de Aníbal Bruno chamado Das Penas. É um clássico do direito brasileiro. Não essas bostas de manual. É uma obra clássica do direito brasileiro. Das Penas, de Aníbal Bruno. E aí Aníbal Bruno oferta 2 grandes contributos em 1984 ao direito penal e processual penal brasileiro. Ele reconstrói a lei de exposição de motivos do Código Penal brasileiro e faz nascer a lei 7.209/84, exposição de motivos, parte geral, parte especial, e ele faz nascer a lei de execução penal, a LEP, com a ideia da lei 7.210/84. Porque ele disse, sim, e as pessoas são condenadas nesse país, e depois que o juiz condena a execução da pena, a pergunta de Aníbal Bruno qual é a natureza jurídica da execução penal no Brasil? Ela diz assim, a natureza jurídica é executiva, porque é o poder executivo, seja a União ou os estados, através dos governos de estados e as suas secretarias, que executam a pena. Alguém diz assim, sim, essa é a natureza jurídica executiva? Quer dizer, o judiciário, observe o paradoxo. O juiz, o Estado-juiz, ou juiz-Estado, que prolata a decisão condenatória e que, portanto, condena alguém a 6 anos de prisão, e ele é o Estado-juiz, e ele é, portanto, o representante do judiciário, ele não tem mais responsabilidade nenhuma sobre isso. O judiciário dizia assim, não, a execução da pena é problema do executivo. O juiz-Estado só prolata a decisão. O juiz-Estado só prolata a decisão. Isso gerou um debate intenso no direito processual brasileiro entre Ada Pellegrini Grinover, antiga professora de processo penal da Faculdade de Direito lá de São Francisco, e o professor Auri Lopes Júnior, lá do Rio Grande do Sul, sobre qual é a natureza jurídica da execução penal. Porque a execução penal ela só vem depois de um processo. Mas se não tiver processo, ela não pode existir. Então, como é que podia e como é que foi possível, durante 154 anos, haver processo penal, condenação criminal e não ter uma lei de execução penal? Para dizer, olha, pegar aqui, Lucas Amadeus, você foi condenado a 6 anos de prisão, agora é o seguinte, a 6 anos de privação da liberdade, sua liberdade por 6 anos será vedada. Mas você continua com os direitos tais e, a partir de então, você tem tais deveres. Não tinha isso durante 154 anos. E isso não é uma luta civilizatória? A lei de execução penal, como nós veremos aqui, um processo penal de natureza acusatória não é uma luta civilizatória? E é o quê, então? É a busca pela verdade real, não é a busca pela verdade jurídica. Ó aqui, ó. Ó aqui. Verdade um caralho. Verdade um caralho que é.
Se o processo é alguma busca, é a busca pela evolução do processo civilizatório, e não de porra de verdade, e nem de justiça. O processo, como disse Zaffaroni, é o meio pelo qual se limita o exercício do poder puniente do Estado. É o meio pelo qual nós colocamos um freio no Estado. Ou como escreve Rafael de Jorge, o processo penal é o meio pelo qual nós temos que lutar para evitar o exercício do ius puniendi pelo Estado. Isso é o processo penal. E do ponto de vista conceitual, ele não é outra coisa senão uma ilusão funcional, paradoxal, que transforma o incomunicável em comunicável. Traduzido pelo seguinte teorema: fato mais verdade mais justiça igual a processo / decisão judicial. Sim, Lucas, sim. Ele é, aliás, ele é sem dúvida alguma, ou ele deve ser, Lucas, ele deve ser, sem dúvida alguma, a versão imaterial da última ratio. Sem dúvida alguma. Ele tem que ser a versão imaterial da última ratio. E a versão imaterial, Lucas, da última ratio aqui, é o que está lá no inciso 57 do artigo 5º da Constituição, de que a pena só pode ser executada com o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Enquanto não houver trânsito em julgado da decisão, não pode ser executada. Por quê? Porque o inciso 57 do artigo 5º da Constituição é o top no qual nós chegamos de conquista civilizatória. Ele é o máximo que nós chegamos na realidade jurídico-constitucional brasileira de conquista civilizatória. Porque nós podemos aplaudir que alguém, quando condenado, e aqui para as conclusões de hoje, nós podemos aplaudir que alguém, quando condenado, tem que ter a pena executada imediatamente, como estão fazendo nas condenações do Tribunal do Júri. E que o Supremo Tribunal Federal está para decidir sobre a constitucionalidade da execução da pena prolatada pelo Conselho de Sentença, pelos 7 membros do Conselho de Sentença. É muito fácil a gente olhar para o outro e dizer assim, não, foi condenado, tem que ser executada. Mas quando vier para o nosso lado, nós estamos assistindo, e aí sem nenhum conteúdo político partidário. Por favor, não quero envolvimento com esse cabaré da política que é o Brasil. Aliás, chamar isso de cabaré da política é ofender o cabaré. O cabaré é uma instituição digna. A política brasileira não é mais uma instituição digna. Faz tempo que ela não é. Nós estamos assistindo aí numa CPI no Senado, aqueles que ontem bradavam pelas condenações de não sei quem, indo ao Supremo Tribunal Federal requerer um habeas corpus para ficar em silêncio, para ficar caladinho. Mas você não era favorável à intervenção penal? Você não era favorável que se desse a paulada do ius puniendi? Por que que agora você vai ao Supremo Tribunal Federal requerer um habeas corpus para ficar calado na CPI? Vamos responder as perguntas. Então, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, produção de prova lícita, é muito bonito quando é para a gente. Quando é para os outros, não tem que ter. Então, o quanto isso é civilizatório? Porque civilizatório tem que ser para todos, e não só para alguns. Não apenas para alguns. Tem que ser para todos. A civilidade tem que ser de todos para todos. Se hoje alguém acusa, é civilizado reconhecer que essa pessoa tem que ter todos os seus direitos fundamentais intocáveis, todas as suas garantias individuais efetivas. Porque amanhã eu posso estar no lugar dessa pessoa. E não venha me dizer,
Ah, Luciano, eu jamais estarei no lugar de... Eu jamais responderei a um inquérito policial. Eu jamais me envolverei numa autuação policial. Eu jamais responderei a um processo. É mesmo? Você pode garantir? Até um tempo recente atrás, tinha muita gente dizendo, não, eu nunca fiz nada, não sei o que lá. E hoje está na CPI tendo que ficar calado para não responder sobre o que fez. Então, o processo civilizatório tem que ser para todos nós, não só para alguns. E o meio de desenvolvimento, o meio de evolução, dentre todos os meios, mas para nós no direito, para concluirmos, para nós no direito, o meio de conquistas civilizatórias no direito não é outro que, primeiramente, o processo. Volto a repetir, seja ele administrativo, civil, do trabalho ou processual, penal. Mas é o processo. É no espaço imaterial do direito que nós realizamos as conquistas civilizatórias. No direito. Muito bem, jovens. Por hoje, sim, informo que não tem chamada, esse negócio de fazer chamada, tal, não estou lá no grupo Manuel do Nascimento, grupo escolar Manuel do Nascimento, lá em Queimada Grande, fazendo a 4ª série, não tem chamada. Você frequenta aí, você acessa o link, vem para as aulas virtuais, se você quiser, enfim, não vou aqui controlar quem quer que seja. Por falta nessa disciplina, você não é reprovado. Agora, por desempenho, você é. Teremos avaliação, e nas avaliações eu quero ouvir você. E aí eu virei. E se não ouvir nada, aí, meu querido, me desculpe, é reprovação. Mas não vou obrigar a estarem aqui. Agora, as avaliações, elas serão construídas com base nas aulas lecionadas aqui, que estarão hospedadas no canal do YouTube do NuPodJus. Próxima aula eu deixo aqui o link do NuPodJus, mas podem pesquisar aí no YouTube, só colocar NUPOD, espaço JUS, NuPodJus, e que as aulas estarão sendo hospedadas lá, e os conteúdos que trataremos aqui à luz dos textos, das fontes bibliográficas que entregarei hoje à noite à senhorita Isabelle, se eu não me engano, que é a líder da turma. Então, sobre as avaliações, não tenha dúvida, mas sobre frequência, você aparece se você quiser. Você pode, inclusive, nem aparecer aqui, falar com a Isabelle, me dê os textos aí que eu vou ficar só lendo os textos, vou assistir as aulas lá pelo YouTube, bababá, e pronto. Quando for no dia que Luciano acordar com todos da turma a avaliação, eu apareço lá para fazer a avaliação. Mas a avaliação vai ter, e são 2, e na forma oral. Perguntas? Dúvidas? Maravilha. Sem dúvida. Hora do almoço e não tenha dúvida, senhorita. A alimentação é um direito fundamental. Está no artigo 6º, no caput do artigo 6º da Constituição. A alimentação é um direito fundamental e não pode ser negado. Então, se eu estiver vivo, nos vemos amanhã. Né? Não é isso? Amanhã? Terça-feira, deixa eu olhar aqui no meu horário. Terça-feira, no mesmo horário, às 11 horas. Se eu estiver vivo, apareço amanhã. Se eu não tiver, não virei puxar o pé de ninguém. Não aparecerei por aqui. Pode ficar tranquilo. Não sou desse feitio. Abraço a todas e todos.